Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, esse é o Estante Etérea. E nem só de terror vive esse canal, né? Bom, vim aqui pra falar pra vocês de um livro maravilhoso que eu li recentemente, Minha Vida Fora dos Trilhos, livro escrito pela Claire Vanderpool e que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side, e eu recebi de parceria mais uma edição linda da Dark Side, veio com um postalzinho do Kansas, muito bonito, a edição é maravilhosa, lembra uma caixa de charutos, né? E alguém já viu uma caixa de charutos, vai reconhecer, e tem tudo a ver com a história do qual eu vou falar logo logo. Minha Vida Fora dos Trilhos é mais um livro do selo Dark Love, da Dark Side, né? Que é um selo que publica apenas histórias de mulheres, né? Histórias escritas por mulheres, e traz aí vários títulos interessantes há alguns anos já no catálogo da editora. Grandes sucessos, aliás, no catálogo da editora. Você tem como exemplos aí A Menina Submersa, o próprio outro livro da Claire Vanderpool, né? Que é Em Algum Lugar das Estrelas, o Keys of Deception. São todos livros aí que fizeram um determinado sucesso e que fizeram sucesso porque são histórias de qualidade, né? E Minha Vida Fora dos Trilhos é mais uma dessas histórias de qualidade do qual o Estante Etérea tem que abrir um pouco mão do seu estilo de falar mais de terror, suspense, etc e tal, pra vir falar aqui, porque o canal não tem esse compromisso de falar só de terror não, mas trazer grandes histórias, e Minha Vida Fora dos Trilhos é uma grande história e eu preciso falar da minha experiência de leitura aqui desse livro. Antes de tudo, a sinopse do livro, né? Minha Vida Fora dos Trilhos é o primeiro livro da Claire Vanderpool. Ele conta a história de uma menininha chamada Abilene Tucker. Ela tem 12 anos e no verão de 1936, o pai dela, que vive com ela na estrada, sobrevivendo ali numa vida bem miserável, decide deixar ela passar esse verão de 36, né, na cidade de Manifest, que é uma cidade onde o pai dela, né, ele passou uma parte da vida, porque ele vai trabalhar, né, nesse verão na ferrovia e tal, então ele não vai poder ficar cuidando da Abilene, e lá nessa cidade ele tem pessoas que ele conhece há muito tempo e que podem cuidar dela durante esse tempo. A Abilene fica lá, ela fica hospedada na casa de um homem chamado Shade, que ele é pastor e contrabandista de bebidas, né? A história se passa ali no auge da lei seca, então você tem um pouco desse tempero na história. E a Abilene, ela vai descobrindo algumas coisas sobre o passado da cidade, né? À medida que ela encontra ali uma caixa de charutos, né? Por isso que o livro se parece com uma caixa de charutos, que tem ali algumas pequenas lembranças materiais e algumas cartas, né, e recortes de jornal. E ela vai montando ali a história do passado dessa cidade, né, basicamente a história que se passam ali em 1917, na época em que os Estados Unidos estavam na Primeira Guerra Mundial. Vai descobrindo mais sobre a cidade, sobre os moradores dessa cidade e sobre o passado do pai dela, né, que é o grande interesse dela. E ao mesmo tempo ela vai aprendendo muitas coisas que ela vai levar para a vida inteira. É difícil falar desse livro assim, resumidamente, né, fazer uma sinopse desse livro, porque ele só parece uma história infantil, ponto. Esse livro aqui, na verdade, tem camadas incrivelmente profundas. Ele traz assim muitos temas adultos, né? Então ele fala sobre solidão, sobre exploração de mão de obra, sobre xenofobia, né? Porque Manifest é uma cidade onde vieram muitos imigrantes trabalhar numa mina de carvão, e esses imigrantes, além de sofrerem preconceito, né, sofrerem xenofobia, de serem atacados pela Ku Klux Klan, eles também sofrem com a saudade da terra deles, com os parentes que eles deixaram para trás. Tudo isso misturado assim com aquele sentimento de tentar criar raízes, né, naquele solo americano, terra dos sonhos, né? Então o livro é muito sobre isso, principalmente a parte da história em que é contada o passado, né? Então você tem ali a parte principal da história, que conta ali a história da Abilene nos anos 30, convivendo ali durante as férias, conhecendo as amizades, tentando descobrir esse passado depois que ela acha a caixa de charutos. E você tem a história que ela vai acompanhando e ouvindo de outros moradores a partir do que ela encontra na caixa de charutos, né, daquela época, com imigrantes que estão tentando ganhar a vida e tentando sobreviver ali naquele mundo, enquanto ocorre uma guerra mundial e algumas pessoas têm que deixar essa cidade e lutar por uma guerra, né, por um país que nem é o país que acolheu eles direito, vamos dizer assim. Também traz temas como ganância, como ambição, né? Então não é uma história tão infantil assim. Ela é uma história adulta travestida de história infantil. Tem assim um impacto emocional muito grande e que, acima de tudo, traz também aquela mensagem de como uma boa história é importante, né, e como é poderosa, né? Como uma boa história é poderosa. A estrutura da narrativa é bem ousada, né? Esse livro aqui, ele tem esses saltos temporais, então uma hora o livro você está em 36, outra hora você está em 1917. Você tem essas histórias intercaladas, você tem pedaços de cartas, pedaços de jornais, de anúncios de jornais, matérias, e são esses pontos, esses saltos que fazem que a história seja atraente, que trazem
trazem também alguns dos momentos mais hilários do livro, né? O livro tem passagens engraçadíssimas, principalmente as partes em que são em jornais, né? Então você tem ali uma reportagem de algum acontecimento da cidade, de algum anúncio de algum produto milagroso, de algum remédio ali, e são partes hilárias. O livro é cheio dessas tiradas, ele tem um humor muito bom mesmo. A autora tá afiada aqui, é um humor muito inteligente. E é uma história incrível, é uma história emocionante, você se vê apegado aos personagens e apegado àquela história do passado, a essa tentativa da Abilene de criar raízes, né? Porque ela nunca viveu num lugar fixo, ela sempre viajou com o pai dela, porque ele trabalha na linha de trem, e ela nunca teve uma ligação muito grande com ele, porque à medida que ela foi se desenvolvendo, foi crescendo, né? Virando uma moça, vamos dizer assim, ele foi se distanciando dela, né? Por preocupação, pela criação tal, que uma criança tem quando vive na estrada o tempo inteiro, sabe? Então você sente muito o poder dessas ligações, o poder dos sentimentos, né? O amor entre as pessoas. São vários pontos de uma história que parece boba, mas que não é, que é muito impactante, que me deixou muito emocionado no final. Eu me vi assim à beira das lágrimas lendo as últimas páginas, e é um livro que com certeza vale muito a pena ser lido, e que me faz pensar assim no quanto às vezes um livro pode sofrer um determinado preconceito por fazer parte, né, de um selo, de um conjunto de obras que não encontram um público geral. Então o selo Dark Love ele existe por causa disso, para valorizar boas histórias escritas por grandes escritoras, por grandes mulheres, né? E muita gente torce o nariz porque o livro tem esse selo Dark Love, né? Então eu digo por experiência própria, eu já vi muita gente falando que não ia ler esse livro porque é Dark Love, não faz minha cara. E meu amigo, não seja pamonha, entendeu? Não seja esse cara de mente fechada que não vai ler uma história porque acha que ela não vai te convencer por causa dos seus moldes, do seu julgamento, entendeu? Dê uma chance a uma boa história. E aqui tem uma grande história. Minha Vida Fora dos Trilhos é incrivelmente superior, na minha opinião, ao Em Algum Lugar nas Estrelas, que é outro livro da autora. Ele tem o pé mais na realidade, ele deixa a fantasia de lado para mexer com esses sentimentos humanos, para trabalhar com o desenvolvimento de uma criança que tá ali perdendo parte da inocência dela e descobrindo que a vida adulta é muito mais cheia de sofrimento do que de alegrias, entendeu? E, cara, é uma história incrível. Então, pra quem tem preconceito, pra quem torceu o nariz com o lançamento desse livro, pra quem acha que essa história não vai te convencer, dá uma chance, porque Minha Vida Fora dos Trilhos é com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano até agora. Com certeza vai estar na minha lista de melhores do ano, porque é uma puta história escrita por uma mulher muito talentosa e que vale a pena de ter sua chance aí de ser lido por você e quem sabe também te surpreender. Bom, é isso. Essa foi minha breve resenha sobre Minha Vida Fora dos Trilhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, né, de lojas virtuais, e comprando por esses links vocês ajudam o Estante Etérea a continuar crescendo. E é isso. Siga o Estante Etérea aqui nessas redes sociais. Deixa seu comentário se você já leu Minha Vida Fora dos Trilhos, se você tá com vontade de ler, o que você achou da história. Quero interagir com vocês. Se inscreve aqui no canal, tem vídeos aqui em cima aqui para vocês, selecionados para vocês assistirem. E é isso. Forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Hein? Tchau, tchau.